Desde a época dos últimos reis de Israel, o mundo do Antigo Testamento foi dominado por uma sucessão de grandes potências e impérios. Os assírios que conquistaram Israel, o Reino do Norte, os babilônios que destruíram Jerusalém e levaram o povo para o exílio, os persas que permitiram o retorno dos judeus para sua pátria. Mas no período que vai das últimas histórias do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus, a potência dominante era a Grécia, e a influência grega foi mais ampla e duradoura do que qualquer outra até então. O período interbíblico contempla do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Este período durou cerca de 400 anos. A esse período chama-se interbíblico, que quer dizer entre a Bíblia, e isto porque diz respeito a um período em branco, em que não houve revelação divina escrita. Nenhum profeta se levantou neste período, porém houve vários acontecimentos importantes para Israel. Nesta época, continuou em formação o que mais tarde iria se chamar de Talmud. Neste período também surgiram a grande sinagoga, a versão grega das escrituras hebraicas, chamada Septuaginta, os livros apócrifos do Antigo Testamento e o Sinédrio, que era o supremo tribunal civil e religioso dos judeus. Nesta época também surgiram as seguintes seitas religiosas: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus, inicialmente, primavam pela pureza religiosa. Seu objetivo era conservar viva e ativa a fé em Jeová. Porém, depois, tornaram-se secos, ritualistas e hipócritas, como Jesus os classificou. Os saduceus. Eles eram os aristocratas da época, adeptos do que se chamamos hoje racionalismo. Eles eram helenistas, isto é, partidários dos gregos e de seus sistemas. Os essênios eram uma ordem monástica, verdadeira irmandade. Praticavam o asceticismo e viviam nas vizinhanças do Mar Morto. Até hoje não está plenamente esclarecida a origem dos essênios. Israel debaixo do domínio grego. Em 330 a.C., Alexandre o Grande tinha o mundo todo a seus pés, após 6 anos de conquistas e 12 anos de reinado. Em 332 a.C., ele investiu para o Oriente, subjugou a Palestina, sendo tolerante e benevolente para com os judeus. Por ocasião da morte de Alexandre o Grande, seu reinado foi subdividido entre seus 4 generais. Infelizmente, Judá se situava entre os territórios designados para o general Ptolomeu do Egito e o general Seleuco da Síria. Esses 2 generais reivindicaram a um só tempo a posse da terra de Judá, tendo ela daí em diante pertencido ora para o Egito, ora para a Síria. Essa alternância de domínio sobre Judá ocorreu num total de 7 vezes no período de 25 anos. Finalmente, os Seleucidas da Síria obtiveram a supremacia definitiva sobre Judá. Um desses reis seleucidas foi o monstruoso Antíoco Epífanes, que reinou em 175 até 167 a.C. Este monarca decidiu exterminar o povo judeu e sua religião. Ele é comparado a Nero, a Hitler e outros mais. Ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento por diversos estudiosos. O domínio de Antíoco Epífanes foi profetizado em Daniel. Antíoco enviou Apolônio, seu comandante, para Jerusalém, a fim de realizar um ataque repentino e implacável. Muitos israelitas foram mortos e a cidade foi saqueada e incendiada. Casas e muros foram demolidos e mulheres, crianças e rebanhos foram capturados. Quanto mais os judeus resistiram,
mas Antíoco se determinou a erradicar o judaísmo. Os sacrifícios regulares no templo foram suspensos juntamente com a observância do sábado e das festas tradicionais. Altares pagãos foram construídos em toda a terra para a oferta de animais impuros. A circuncisão foi proibida. O culto a Zeus, o deus do Olimpo, foi introduzido no Templo de Jerusalém. Foi erguido um altar a Zeus e carne de porco foi oferecida em sacrifício sobre o mesmo, num episódio que, em Daniel, é chamado de abominação desoladora. Cópias da lei foram destruídas e os judeus foram obrigados a comer carne de porco, correndo risco de morte caso se recusassem. Isso deu lugar à revolta dos irmãos macabeus. A independência macabeia. A rebelião dos macabeus, que se deu por esse tempo, foi sem dúvida o meio usado por Deus para garantir a sobrevivência da fé judaica. Um pequeno grupo de judeus devotos, chefiados por um homem chamado Judas, sentiu que era chegada a hora de uma revolta popular. O ataque desses guerreiros contra os Seleucidas resultou em vitória para os judeus. Em homenagem ao seu valor, Judas foi chamado de Macabeu, o martelo. Numa série de batalhas milagrosas, Deus deu a vitória ao seu povo. Os judeus ganharam sua independência nacional e também o território da Galileia. Durante aquele tempo, os judeus criaram a consciência de orgulho nacional e uma forte expectativa de um Messias que lhe trouxesse para sempre a libertação de seus inimigos opressores. A Palestina debaixo do domínio romano. Aproximadamente 60 anos antes de Cristo, a independência judaica cedeu lugar ao domínio romano. Os romanos foram exigentes e cruéis no seu trato com os judeus, o que contribuiu para aumentar mais ainda a expectativa da vinda do Messias libertador. O domínio romano, embora exigente e cruel, propiciava um ambiente favorável para a divulgação do Evangelho e o crescimento da Igreja cristã. A chamada Pax Romana e o excelente sistema rodoviário do Império possibilitaram o movimento de viajantes por todo o mundo civilizado. Por causa destes preparativos feitos por Deus, dentro de 3 séculos depois da morte e ressurreição de Cristo, uma quarta parte do mundo então conhecido já o tinha recebido como seu Salvador. Por hoje é só. Não perca o próximo vídeo. Até mais!